Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o processo de divórcio. É um tema muito recorrente aqui no escritório, em outros locais que eu atendo e que traz sempre muita dúvida. Às vezes uma consulta demora 2, 3 horas e porque eu preciso ter paciência, uma escuta ativa. A pessoa às vezes quer falar e antes de passar pelo meu processo de divórcio, eu não sabia nada a respeito de divórcio. Apesar de entender sobre as leis, sobre as lacunas, jurisprudência, como fazer a subsunção do fato à norma, que a gente fala, né, que é aplicar a lei ao caso concreto, eu não entendia nada sobre ser humano, sobre as emoções. E eu não sei se é Sócrates ou se é Foucault que diz que um psiquiatra, ele pode estudar um louco, ele pode se aproximar do que é a loucura, ele pode fazer várias pesquisas científicas, mas ele jamais vai entender o que é ser um louco, porque só um louco sabe o que é ser louco. E eu faço essa analogia no direito para dizer que antes de passar por esse processo do meu divórcio, eu nunca imaginei o que realmente seria um divórcio. Porque quando tá tudo bem na nossa vida, a gente nem imagina que vai passar por aquela situação. E a gente acha que é totalmente atípica aquela situação. Por mais que a gente veja todo mundo falar, não, isso, né, acontece, e assim. E eu me perguntava, como uma pessoa pode conseguir conviver com uma situação dessa? E era muito julgamento, né? E eu me preocupava muito com os honorários que eu ia receber. E eu não me preocupava com as dores que aquela pessoa estava carregando dentro dela. E só depois de passar pelo meu divórcio, eu pude ter uma clareza, uma compreensão. E hoje eu olho para a pessoa, eu não preciso nem que ela me diga nada, eu já sei tudo que ela está passando. É muito comum, 90% dos casos, que as mulheres, ao tentarem sair de um casamento, elas sofrem violência doméstica, violência psicológica, violência patrimonial, entre outros tipos de violência, né? Violência, agressão verbal. E muitas mulheres, elas não sabem distinguir uma da outra. E quando há o afastamento, em algum momento, essa mulher, ela sente falta do agressor, ela quer voltar. A gente costuma denominar isso de crise de abstinência. E eu digo para vocês, é muito comum, aconteceu comigo, apesar de criticar muito isso antes, eu pude sentir na pele o que é isso. Nós, quando crianças, se nós vivemos ou convivemos com alguém em um ambiente insalubre, nocivo, onde nós presenciávamos brigas, agressões físicas, violência, é isso que a gente conhece e é isso que a gente quer. E apesar de todos nós procurarmos o amor, paradoxalmente, nós vamos atraindo sofrimento, porque dentro de nós existe muito medo, muita insegurança, algumas feridas que nos acompanham, como a rejeição, o abandono, a ferida da injustiça, da humilhação, da traição, e que traz muita dor e muito sofrimento. E como nós somos imaturos, principalmente no que tange às emoções, a gente costuma deixar de lado as emoções, principalmente por ter vindo de um sistema patriarcal em que a mulher, ela não tinha voz, ela não tinha opção, ela tinha que ser submissa, subserviente e precisava ficar dentro daquele casamento, sofrendo a vida inteira, porque ela não tinha para onde ir, ela não tinha apoio de outras mulheres, ela não tinha o apoio da família. Uma mulher que saía de um casamento, que era divorciada, era praticamente uma P, para dizer um palavrão aqui. E ela era muito mal vista pela sociedade. Apesar de não
ter evoluído muito, sabe, tenho essa opinião. Isso não quer dizer que você tenha a mesma opinião que eu, e não existem verdades absolutas. Eu parto do pressuposto sobre o que eu vivi e sobre as minhas crenças, sobre as minhas limitações. E do meu divórcio, apesar de uma emenda constitucional estar em trâmite desde o ano de 2010, o juiz ele indeferiu uma liminar, sendo que o divórcio foi institucionalizado em 2010 como sendo um direito potestativo, ou seja, era um direito da mulher se divorciar. E quando o juiz negou o meu divórcio, eu ingressei com ação de divórcio em dezembro de 2020, eu fiquei, nossa, vocês não têm noção como eu fiquei nervosa. E eu falava, nossa, eu vou denunciar esse juiz para a corregedoria, que machista, que não sei o quê. E depois, com o tempo, depois que eu me acalmei, óbvio que eu ingressei com agravo de instrumento, eu e meu advogado, para recorrer daquela decisão. E o desembargador deu uma sentença assim brilhante, sabe? Que depois eu vou até colocar aqui a sentença e o acórdão que foi proferido. E foi incrível, assim, eu fiquei muito feliz, mas eu pude perceber como a cabeça da sociedade, ela demora um pouco para mudar, né? Ela não aceita, é uma lei nova, acabou de ingressar no ordenamento jurídico, 2010, né, para 2023 são 13 anos. E então existe muita resistência na aplicação da lei, mesmo por parte das pessoas que deveriam estar já com a mente bem à frente, né, do tempo. Então é isso, gente, que eu gostaria de deixar aqui hoje, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou gravar outros vídeos para contar para vocês como funciona esse trâmite processual mesmo por detrás dos bastidores, o que acontece. Eu gostaria de trazer um pouco desse conhecimento acerca desse conflito que traz tanta dor, tanto sofrimento para as pessoas envolvidas. E tem vários projetos aí que eu estou desenvolvendo junto com alguns parceiros para poder ajudar de verdade essas pessoas que passam por situações aí similares. E eu pude compreender só depois de passar por isso, como é desafiador. Então, se você está passando por um divórcio, eu desejo que você consiga superar essa fase de uma forma muito rápida, né, com eficácia, com celeridade, que você consiga sair mesmo desse sofrimento, porque muitas vezes é necessário, a gente vai para o fundo do poço e a gente tem que ficar lá, né, quanto tempo a gente achar que deve, mas depois é a hora de sair e, como uma fênix, surgir das cinzas e dar continuidade à nossa vida muito mais forte, sabe, muito mais segura, muito mais assertiva mesmo no que a gente quer da vida e no que a gente espera, tá bom? E espero ter contribuído de alguma forma com alguém, sei que essa mensagem tem destinatário certo. E é isso, gente, até uma próxima. Tchau, tchau.